Olá pessoal, sejam bem-vindos para a nossa segunda aula. E agora nós vamos falar uma das estruturas das demonstrações contábeis do balanço patrimonial, tá? Pessoal, lembrando que aqui nada mais é do que uma revisão, tá? É claro que nós estamos aí no PLSE 2020/5, né? Nós não vamos ter aí muito tempo para detalhar, mas nós vamos fazer o possível para trazer todas as informações, tá, relacionadas a essas demonstrações e, é claro, tirando as dúvidas aí dos alunos que porventura tiver. Lembrando, tá, que essa disciplina você tem que ter noção aí de contabilidade geral, beleza? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o balanço patrimonial, tá? Então vamos entender uma das estruturas principais que é o balanço patrimonial, tá? Pessoal, o balanço patrimonial a gente sabe que é uma representação gráfica do patrimônio, tá? Que uma determinada empresa tem, tá? Então no balanço vai constar aí os valores do ativo, passivo, patrimônio líquido em determinado momento, tá? Na data em que o balanço for elaborado ou levantado, como se costuma dizer, tá? Então a gente lembra aí o exercício social de 1º de janeiro a 31 de dezembro. O balanço patrimonial, pessoal, é a principal demonstração contábil. Tá? Não se esqueça, é a principal demonstração contábil. Ele reflete a posição financeira em um determinado momento, normalmente no fim do ano, de um período pré-fixado. Tá? É como se tirássemos uma foto da empresa e víssemos de uma só vez todos aqueles bens e valores a receber ou valores a pagar que ela tem de uma determinada data. Tá? Então são todas as aplicações e as origens, as obrigações. Tranquilo? No balanço patrimonial, ele é constituído pelo ativo, como vocês já viram. Tá? Então, o ativo compreende os bens, direitos e as demais aplicações de recursos controlados pela entidade. Então, são capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Então, esses bens e direitos eles são capazes de gerar benefícios econômicos futuros originados de alguns eventos ocorridos. Tá? E o passivo? O passivo, pessoal, compreende as origens de recursos, da onde que está saindo valores para a gente fazer a aplicação de uma determinada empresa, né? Representado por essas obrigações de terceiros, tá? Resultantes de eventos ocorridos que vão exigir aí ativos posteriormente para suas liquidações, tá? E o patrimônio líquido a gente fala capital próprio, né, pessoal? Compreende os recursos próprios que a gente tem, tá? Aí da entidade. E o seu valor é a diferença positiva entre o valor ativo e o valor do passivo, como falado anteriormente. Então não se esqueça, ativos, bens e direitos, passivos, obrigações, que aí vai se dividir em curto ou longo prazo. E patrimônio líquido a gente pode determinar como recursos próprios, tá? Então o balanço patrimonial ele vai se estruturar da seguinte maneira: ativos, bens e direitos e passivos, obrigações com terceiros e patrimônio líquido. Tá. As contas do balanço patrimonial, pessoal, são classificadas em dois grupos, tá? Como já falado anteriormente, nós temos o circulante, ativo circulante e o não circulante. Quais são, né, vamos dizer assim, essas contas que se classificam no ativo circulante? Disponibilidades, estoques, crédito, despesas do exercício seguinte, tá? E no circulante, realizava a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. Também isso aqui foi visto aí na disciplina anterior, contabilidade geral, tá? Só para vocês recordarem e nós vamos estar aí passando adiante com as análises posteriormente. Já no ativo, no passivo, pessoal, nós temos o passivo circulante também, tá? São as obrigações de curto prazo dentro de um período de 12 meses e o passivo não circulante são aquelas obrigações de longo prazo, posteriormente, né? 12 meses, passando de 12 meses, ou seja, para o próximo exercício social, né? Patrimônio líquido dividindo-se em capital, reserva e ajuste de avaliação patrimonial. Então, só para vocês terem ideia, aí o grupo de contas do passivo, né? As obrigações, origem de recursos, capital de terceiros e capital próprio, tá? O balanço, pessoal, ele deve conter o quê? O nome completo da empresa, título da demonstração, né? No caso, balanço patrimonial, e a data de encerramento, tá? Segundo a lei das SAs, né, aquela 6.404/76 que a gente já falou para vocês, as demonstrações de cada exercício, pessoal, devem ser publicadas com indicação dos valores correspondentes ao exercício anterior, tá? Então, sendo assim, o balanço patrimonial, bem como todas as demonstrações financeiras serão apresentadas em duas colunas, tá? Exercício atual
e o exercício anterior. Por quê? Porque através dessas informações nós vamos poder fazer as análises, tá? Então, com essa apresentação, os usuários das demonstrações podem observar os valores de um ano para o outro, né? Se teve alteração, se teve diminuição, se teve aumento, tá? Para fazer essa comparação entre os dois exercícios, que vai ajudar muito no processo de tomada de decisão, tá? Bom, pessoal, o balanço é uma ferramenta muito importante, indispensável para quê? Para todas as empresas, independentemente do seu ramo de atividade e forma de tributação. Então, é necessário o balanço patrimonial, tá? O balanço patrimonial ele vai evidenciar qualitativa e quantitativamente a posição patrimonial financeira da entidade, tá? Em um determinado período, vai contribuir para o processo de tomada de decisão, tá? Nós temos aqui um modelinho bem resumido do balanço patrimonial. Então vocês podem observar, pessoal, que a gente colocou algumas contas, né? Disponibilidade aqui, ó, caixa, banco, cliente, estoque, ativo não circulante, passivo circulante, patrimônio líquido, tá? Passivo circulante, passivo não circulante, patrimônio líquido. Lembrando, né, para quem esqueceu aí, total do ativo deve ser total do passivo, deve ser igual, né, ao total do passivo. Por quê, pessoal? Porque toda origem vai ter uma aplicação, então por isso que nós temos aí esses valores iguais do ativo, né? Total do ativo é igual ao total do passivo, tá? Bom, mas o que é o ativo circulante, pessoal? O ativo circulante ele é representado pelas disponibilidades financeiras, como a gente já falou, ou por bens e direitos, tá? Que se espera que sejam transformados em disponibilidade, ou seja, dinheiro, né? Vendidos ou consumidos dentro do período de um ano ou no decorrer do ciclo operacional da empresa. Tá? O ativo circulante, pessoal, deve ser realizado até 12 meses após a data do balanço, né? Então, se, por exemplo, né, uma empresa encerra seu exercício dia 31 de dezembro, tá? Exercício social dia 31 de dezembro. Deve-se classificar no ativo circulante todos os valores realizáveis até 31 de dezembro. Exemplo, caixa, banco, aplicações financeiras, entre outros itens. Bom, falamos do ativo circulante. E o não circulante, pessoal, é representado por os ativos tangíveis, intangíveis e ativos financeiros de natureza permanente à empresa, períodos de longo prazo. Tá? O ativo não circulante é composto pelos grupos realizável a longo prazo, tá? Que é representado pelas contas que têm a sua realização aí certa ou provável após o término do exercício seguinte. Investimentos, que são aqueles valores aplicados na aquisição de ações, títulos de participação societária. Temos aí o imobilizado, que é representado por bens tangíveis, né? Que vocês já viram, imóveis, máquinas, veículos, mantidos para uso na produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços, tá? Espera-se utilizá-lo por mais de um período. E intangível é representado pelos bens incorpóreos, ou seja, aqueles bens intangíveis, pessoal, que não podem ser tocados, tá? Destinados à manutenção da empresa ou que são exercidos com essa finalidade, tá? Passivo circulante, representado pelas obrigações, como a gente já falou anteriormente, inclusive, né, temos aí financiamentos para aquisição de bens e direitos do ativo não circulante, cujo vencimento ocorrerá no exercício seguinte. Já o não circulante vai ser representado pelas obrigações da empresa, inclusive financiamentos para aquisição de bens e direitos do ativo não circulante, tá? Cujo vencimento vai ocorrer após o término do exercício seguinte, tá? E o patrimônio líquido, pessoal, chamado aí capital próprio, né? Nós temos alguns subgrupos, né? Capital social, discrimina o montante subscrito ou por dedução, aquela parcela que ainda não foi realizada, tá? Pode ser formado por contribuições em dinheiro ou qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro. Lembrando, capital social nada mais é do que aquele valor, aquele recurso que você aplica na empresa inicialmente, quando você vai abrir uma determinada empresa. A gente chama aí esse valor de capital social. Temos reserva de capital, que são ganhos representados pelos valores recebidos como contribuição ao capital da empresa, tá? Mas que ainda não foram incorporados a ele por não representarem receitas, né, operacionais e nem não operacionais, tá bom? E também não são ganhos de possível reconhecimento na DRE, tá, pessoal? É o chamado reservas de capital, que foi visto aí na disciplina anteriormente de contabilidade geral, tá?
Temos os ajustes de avaliação patrimonial, que são aquelas correções, né, que ocorrem dos valores apresentados no balanço, dos ativos ou passivos em relação ao seu valor justo, tá? Serão classificadas com ajuste de avaliação patrimonial enquanto não computadas no resultado do exercício, tá? Em obediência ao regime de competência, tá? As contrapartidas de aumento ou diminuição do valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo em decorrência da sua avaliação ao valor justo, tá? Então isso aqui também acredito que vocês já viram aí na disciplina anteriormente, tá? Um resumo geral, tá, pessoal, que a gente passa aqui do ativo, passivo e patrimônio líquido. Temos ainda as reservas de lucros, né, que são representadas pelos lucros contábeis realizados e reconhecidos pelo DRE, ações em tesouraria, que são aquelas ações da companhia que foram adquiridas pela própria sociedade, tá? E prejuízos acumulados, que representam o saldo do resultado negativo do período, que pode ser também lucro acumulados, tá, pessoal? Ou lucro do exercício, que nós temos aí o saldo, resultado positivo de um determinado período lá das receitas e despesas, né? Receitas maiores do que as despesas, nós temos o lucro. E receitas menores do que despesas, nós temos um prejuízo. Tranquilo? Pessoal, essa foi a aula 2, tá? A gente falou um pouquinho aí sobre a questão aí de uma das importantes demonstrações contábeis, que é o balanço patrimonial, tá? Posteriormente nós vamos estar falando um pouco mais, tá? Vamos fazer aí alguns exercícios para vocês se habituarem, né? Para quem esqueceu aí nessa temporada, mas acredito que ainda está fresquinho, né? Sobre o conteúdo que a gente já passou para vocês aí, vamos passar aí mais alguns exercícios para vocês estarem fazendo, tranquilo? Bom, pessoal, essa foi a aula 2. A próxima aula nós vamos falar sobre uma das estruturas importantes das demonstrações contábeis, a DRE e a DVA, tá ok? Então, a aula 3, vamos falar sobre a DRE e a DVA, que é uma das importantes demonstrações contábeis. Então, muito obrigado aí por acompanhar a nossa aula e até a próxima.